Vamos agora para a nossa terceira dica, tá ok? Bom, agora eu tenho um tecido, tá? Em forma, né, circular, aqui, tá vendo? Uma circunferência, eu já fechei ele aqui, né? No caso, overloquei, fiz a minha costura reta, então ele tá completamente fechadinho, tá? Então ele tá uma circunferência aqui, certo? O que que nós vamos fazer? Eu fiz já aquela costura, tá? Na barra, tá? De toda essa circunferência aqui do meu retalho, do meu tecido, que é aquela primeira dica que eu dei, que eu viro meio centímetro e passo uma costura reta. O avesso ficou assim, o direito dessa forma, ok? O que que nós vamos fazer? Vou me basear pelo meu elástico. Eu vou trabalhar com o elástico agora aqui, tá bom? De 2 centímetros de largura, ó. 2 centímetros de largura. Então, a dobra que eu vou fazer aqui vai ser de 2,5, ó. Dessa forma, 2,5. Por que 2,5, Tati? Porque o meu elástico é de 2 centímetros, então eu vou deixar sempre meio centímetro a mais nessa dobra. Então, se eu estivesse trabalhando com um elástico de 1,5, eu ia deixar 2 centímetros. Se eu estivesse trabalhando com um elástico de 1 centímetro de largura, eu ia deixar uma dobra de 1,5, tá certo? Sempre meio centímetros a mais do que a largura do seu elástico, tá ok? Então, nós vamos fazer um túnelzinho, tá? Para que o nosso elástico venha passar aqui por dentro, tá? Dessa circunferência aqui, desse retalho, tá ok? Desse círculo aqui. Então, vamos lá. A minha máquina, tá, doméstica, ela tem isso aqui, ó, ela pode se soltar, tá vendo? Então, até facilita pra gente fazer uma costura tubular. No caso, uma costura que a gente possa, ó, correr assim, tá vendo? Que é em círculo. Muito bacana para fazer bainha de calça, né? Onde tem uma costura que é um círculo até muito pequenininho, né? Então, realmente super facilita. Nessa aqui, na minha, eu vou mostrar para vocês e vou costurar com o meu suporte aqui, porque eu sei que tem pessoas aí que a máquina não tem esse suporte aqui de tirar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que tranquilo também, é possível, tá? Só que se você tiver essa possibilidade, melhor ainda, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer minha costura. Então, lembra que eu falei que a gente vai fazer uma canaleta aqui, um túnelzinho, certo? Para depois eu introduzir o meu elástico lá dentro. E essa minha dobra, tá? Ela vai ter 2,5, certo? De largura todinha nela, em toda essa circunferência. Então, eu meço lá os 2,5, tá? Tá aqui. Eu começo a costurando, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem 2,5. Tem, ó, 2,5, tá bom? Então, eu vou marcar mais ou menos por aqui, ó, pela linha daqui, tá? Se você tiver dúvida, para você que é iniciante, às vezes a gente não consegue fazer esse controle, né? 2,5 e vir todo certinho. Você pode fazer o seguinte, antes de você trazer aqui para sua máquina, você marque 2,5, certo? Vai lá com a sua fita métrica, alfineta e depois você passe no ferro. Então, ela já vai vir dobradinha com toda essa marcação aqui de 2,5 em toda essa circunferência da sua peça, tá bom? Facilita na hora de você for costurar, tá certo? Eu mesmo vou controlando aqui, ó, tá bom? Mas para você que tá começando, seria legal talvez você fazer dessa forma. Alfineta, 2,5, faz a marcação, você sabe que vai ter toda a medida em toda essa circunferência, passa, então vai vir essa dobra certinha, tá bom? Então, ó, vou descer minha sapatilha, vou começar a costurar. Não preciso dar retrocesso agora no início, porque depois a gente vai passar uma costura ali dando retrocesso, tá bom? Então, ó. E aí eu venho costurando exatamente naquela linha aqui de costura que eu fiz, tá bom? Exatamente nessa linha. Então, vamos lá. Vou fazer essa costura de 2,5 em toda a circunferência da barra aí, né? Do meu tecido, da minha peça.
Tá vendo como eu tô fazendo com a minha fita métrica? Também super facilita, ó. Eu tô colocando a minha fita métrica a uma distância, né? Então eu sei que aqui tá marcando 2,5 e eu vou segurando a minha fita métrica automaticamente no meu tecido, ó. Eu tô segurando ele também, ó. Então eu sei que eu vou costurar certinho, tá bom? Tá chegando aqui o finalzinho, tá vendo? Aí você sempre, ó, dá uma puxadinha assim, ó, no teu tecido, tá vendo, ó? E vou deixar aqui, vou dar retrocesso aqui no finalzinho, tá? O que que acontece? Tá vendo que eu deixei uma abertura aqui? Essa abertura é proposital para eu poder passar o meu elástico dentro desse túnelzinho aqui. Vou mostrar como eu vou fazer. Bom, o que que eu tenho aqui, ó? O lado direito do meu tecido, tá bom? Aquela marcação de pesponto que eu fiz e o lado avesso do meu tecido. Olha o acabamento como fica muito bonitinho, né? A gente não precisa de fazer a overlock, né? A gente fica com o acabamento todo embutido. E a abertura que a gente deu aqui, ó, tá bom? Para eu poder passar o meu elástico aqui dentro. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou usar, tá bom? Como na primeira dica, né? Não, acho que foi na segunda dica, né? Não, primeira dica, é isso que eu usei o grampo de cabelo, ó, que eu falei. Então, ó, vou furar aqui, tá bom? Ó, furei. Então, meu elástico tá, ó, completamente preso, tá bom? E o mesmo processo, o meu elástico eu deixei em torno de 10% a menos do que a circunferência que eu desejo aplicar. Ou seja, se a minha cintura é 80 centímetros, tá? Vai ficar quanto? Vai ficar em torno de 72 centímetros de elástico. Aí eu até arredondo para 70, eu deixo 10 centímetros a menos, tá? Vamos supor que meu punho aqui, tá? Vamos lá. Vou fazendo um elástico para o meu punho. Aí meu punho tem aqui 16 centímetros, certo? Então, eu tiro aqui de elástico em torno de 3 centímetros, tá bom? Então, o meu elástico, na verdade, vai ficar o quê? 13 centímetros. Então, ele vai ficar de 13 a 12 centímetros, tá? Para não ficar muito apertado no meu punho, tá certo? Então, eu sempre faço dessa forma. Eu tiro sempre 10%, de acordo com a circunferência que eu desejo aplicar, tá ok? Tá? Então, vamos lá. Aqui eu já tirei, eu já tenho a quantidade exata aqui do meu elástico. Eu vou passar aqui dentro, ó, o meu elástico, tá certo? Dentro desse túnelzinho aqui. Então, ó. Aí você tem que ter sempre o cuidado do seu elástico não se dobrar aqui dentro, tá bom? Ele não pode dobrar. Você percebe se ele tá bem retinho, ó. Vai puxando ele, ajeitando, ó. Viu? Puxei ele, ó. Ele tá retinho aqui, não tá dobrado. E aí você vai fazendo isso aqui, ó, em todo esse contorno. Eu coloquei até um retalho maiorzinho para vocês poderem ter uma ideia, se fosse uma circunferência de uma bermuda, uma calça ou até uma blusa, né, que é aquela costura ombro a ombro, né? A gente tem uma circunferência total, como ficaria bem justinho aí. Ó, já tá quase chegando, tá? Do outro lado, né? E a gente vem, ó, puxando, ó. Tá vendo? Que meu círculo já tá se formando com elástico, tá? Ó, meu alfinete já chegou desse lado aqui, ó. Meu alfinete não, meu grampo. Eu vou puxar ele, tá? Só que antes, eu vou colocar um alfinete aqui, nessa ponta. Pra quê? Para que quando ele chegar aqui, ele não saia, tá? Eu não perca meu elástico aqui dentro. Então, ó, vou puxar ele assim, ó, e vou ajeitando ele aqui, ó, puxando até esse elástico aqui, ó, entrar todinho aqui dentro, tá bom? Então, ó, vem puxando ele. Precisa puxar mais um pouquinho? Precisa. Então, ó, vem, ó.
Bom, chegou mais ou menos aqui, tá? Eu dou essa puxadinha aqui no elástico. Ele tá até um pouco dobradinho, ó. Eu vou tirar aqui o meu grampo. Pra aí agora sim, ó, eu poder costurar o meu elástico, tá bom? Ó, vou costurar dessa forma assim. Mostrar aqui na máquina pra vocês. Ó, puxei ele um pouquinho tanto de um lado quanto do outro. E a gente vai costurar ele assim, ó. Passar uma costura reta aqui, tá bom? Então, ó, vou aqui. Passo uma costura reta, dou um retrocesso nele, ó. Pra quê? Pra ele ficar bem preso e não se soltar, tá? Confere aí, ó. Aí agora sim, ó, eu termino de colocar o meu elástico todo aqui dentro. Ó, eu vou puxando ele, tá vendo? Ó, ele tá entrando lá dentro. Ó, puxo mais um pouquinho aqui. Ó, ele se encaixou aqui completamente aqui dentro, ó. Tá vendo? E aí eu distribuo ele da mesma forma para todos os lados, ó. Puxando eu consigo distribuir. Ó, tá vendo? Eu consegui distribuir todinho, tá? Em todo cantinho aqui, em toda essa circunferência, o meu elástico. Aí aonde ficou aberto aquele tunilzinho, tá? Eu vou lá e vou passar uma costura aqui pelo lado avesso. Dou um retrocesso, tanto no início como no final. Olha como é que ficou aqui minha costura, certo? Então, ó, nosso elástico ficou completamente aqui, ó, dentro desse tunelzinho. Uma outra dica que eu dou aqui, a gente tem a opção, tá? Esse elástico, ele é 2 centímetros de largura. Às vezes, quando a gente faz um túnel maior, o elástico é maior, mais grossinho, né, de largura, a gente também pode, tá? Prender o nosso elástico na nossa peça. Então, é só fazer o seguinte, eu até ensinei isso lá nas outras dicas, né, ó. Peguei o meu elástico aqui, eu faço mais ou menos aqui no meio do meu elástico, tá vendo, ó? Abaixei aqui minha sapatilha, tá certo? E aí eu vou lá e passo uma costura em toda essa circunferência. Só que eu passo essa costura como? Sempre, ó, puxando o meu elástico, tá bom? Ó, fazendo dessa forma, ó. Daí, eu passo uma costura em todo esse contorno. E aí ele fica preso aqui também, ó, tá? O meu elástico vai ficar preso aqui dentro desse tunelzinho, dessa canaleta que eu fiz. E o nosso elástico fica assim, tá vendo? O lado direito, tá? No caso, eu pespontei por cima dele, então agora ele ficou preso dentro desse túnel, dentro dessa canaleta. E o avesso dele, ó, fica dessa forma, tá vendo? Né? Fica todo embutido aquela costura, tá? Então tá aqui a nossa terceira dica. Outras dicas sobre elástico eu vou trazer como se você estivesse preparando um cós de elástico para uma bermuda, para uma calça comprida. E a outra aula também eu quero trazer uma dica de quando a gente quer usar um elástico de cós, tá, liso na parte da frente, e a gente quer usar o elástico só nas costas. Eu vou trazer essa opção também para você nas próximas dicas.